Editora Suma apresenta It, A Coisa, escrito por Stephen King, com tradução de Regiane Winiarski, narrado por Daniel Farias, produção Audio Inc. Este livro é dedicado com gratidão aos meus filhos. Minha mãe e minha esposa me ensinaram a ser homem. Meus filhos me ensinaram a ser livre. Naomi Rachel King, 14 anos. Joseph Hillstrom King, 12 anos. Owen Philip King, 7 anos. Crianças, a ficção é a verdade dentro da mentira. E a verdade desta ficção é bem simples. A magia existe. Stephen King. Esta velha cidade é meu lar desde que lembro. Esta velha cidade vai estar aqui bem depois que eu for embora. Lado leste, lado oeste. Dê uma boa olhada nela. Você anda mal, mas ainda faz parte de mim. The Michael Stanley Band. Velho amigo, o que você procura? Depois de tantos anos fora, você volta com as imagens que cultivou sob céus estrangeiros, longe de sua própria terra. George Safaris. Do nada para a escuridão. Neil Young. Parte 1. A sombra antes. Eles começam. As perfeições são acentuadas. A flor abre as pétalas coloridas sob o sol, mas a língua da abelha não chega a elas. Elas afundam de volta no solo, gritando. Pode-se chamar de grito que rasteja por elas. Um tremor enquanto elas murcham e desaparecem. William Carlos Williams Patterson. Nascido na cidade de um homem morto. Bruce Springsteen. Capítulo 1. Depois da enchente, 1957. 1. O terror, que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia da água da chuva. O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Whitham em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As 3 lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957, e as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar havia uma semana, e 2 dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado. Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, soando para ele como chuva em um telhado de galpão. Um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George Denbrough. Ele tinha 6 anos. Seu irmão, William, conhecido pela maior parte das crianças da escola Derry e até pelos professores que jamais usariam o apelido na frente dele, como Bill Gago, estava em casa, se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, 8 meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos. Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama, com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava Für Elise no piano na sala de estar e a chuva batia sem parar na janela do quarto. Depois de 3/4 do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Whitham estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e 4 cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado Departamento de Obras Públicas de Derry.
Atrás deles, a chuva jorrava de canais entupidos com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto. Depois, arrancou pedaços inteiros. Isso no terceiro dia de chuva. Ao meio-dia do quarto dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Wickham, como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O Departamento de Obras Públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Wickham estava intransitável dos Cavaletes até o centro da cidade. Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Candlestick tinha subido até quase a margem no Barrens, e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o espremia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens, Zack Denbrough, pai de George e de Bill, entre eles, estava retirando os sacos de areia que haviam empilhado no dia anterior com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareceram quase inevitáveis. Deus sabia que tinha acontecido antes. A inundação de 1931 foi um desastre que custou milhões de dólares e quase 2 dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas o suficiente para lembrarem e assustarem os outros. Uma das vítimas da inundação foi encontrada a 40 quilômetros a leste, em Bucksport. Os peixes tinham... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.